Welcome to the World United. Welcome to the World United. Então, Isso, abre teu microfone. eu achei muito interessante todas as falas, né? E também contribui para essa questão. E a questão da paz global, para mim, a religião tem profundamente uma função, uma importância nesse diálogo, né? Porque, queira ou não, por mais que hoje as religiões mais institucionais têm grande ainda uma certa influência, todas as religiões têm uma influência sobre as pessoas, têm influência sobre a ética, sobre os valores, sobre a moral. Então, se cada vez mais as religiões se depurarem, também as outras tradições religiosas se depurarem e compreenderem a importância do diálogo e compreenderem que o papel delas não é o controle das pessoas, mas uma orientação para a paz, para o amor, para o maior diálogo e compreensão das relações humanas, as religiões, com certeza, têm uma importância fundamental para que tenha uma paz global, trazendo essa importância que elas podem contribuir para uma não violência, para as relações humanas cada vez mais profundas e saída do que Bauman fala, né, dessas relações líquidas, do amor líquido, e nos ajudar a compreender o caminho que não caminha pelo ego, que não caminha pela violência, mas sim para a compreensão, para o amor. Então, para mim, quanto mais a gente dedicar a esses encontros e tantas as outras possibilidades intuitivas que nós possamos ter para que as religiões e o caminho da espiritualidade favoreça a paz, é totalmente possível. Verdade, é verdade. Se você me permite, eu vou fazer um papel um tanto sarcástico, porque estamos falando, e a plateia me desculpa, mas às vezes eu gosto de causar, certo? Todos estamos aqui falando de diálogo interreligioso, e estamos falando do diálogo, como as religiões têm que se comportar e coisa e tal. E aí eu pergunto, estamos nos esquecendo dos ateus? Qual seria o plano para realmente... Porque só falamos de religiões e de religiosos, e de diferentes versões de como se alcançar Deus. E aqueles que dizem, pô, que Deus, que coisa que nada. Qual seria... Como você, como um líder religioso, veria essa possibilidade? Ou você quer responder Não, isso Kelly, depois? você fala uma coisa boa. Achei muito interessante isso, porque como franciscano, na minha época como franciscano, nós trabalhamos essa questão do macroecumenismo, né? Isso tem nome, né? É macroecumenismo. Como que nós possamos dialogar com a comunidade ateia, né? E tem alguns pensadores dentro da teologia que falam sobre uma espiritualidade ateia, né? Isso. Então, é interessante, há teólogos dentro do ateísmo, né? Onde se trabalha isso. Como que nós possamos pensar que a espiritualidade também envolve também os que não acreditam em algo superior, uma fonte criadora, mas essa espiritualidade ateia que a gente busca dialogar, olha, nós podemos sim conversar de espiritualidade, entendendo que a espiritualidade é um caminho da interioridade, é um caminho de descoberta de si mesmo. E esse caminho de descoberta de mim mesmo me favorece criar pontes, um caminho de valores, um caminho de ética. Ou seja, até mesmo o caminho ateu, ele tem sim muitos valores impressionantes e que possamos sim criar essas pontes de diálogo a partir desses valores, a partir desse novo olhar também sobre a realidade, sobre o planeta, sobre a sociedade. Eu não esperava uma resposta diferente, Cauê. Ouvindo a tua palestra, não esperava uma resposta diferente. Gratidão enorme pela sua contribuição. Gleig, que você tem a nos dizer sobre esse diálogo interreligioso? Muito bem. Assim, depois da fala do Cauê, resta pouco para acrescentar, porque é de fato isso mesmo.
né? O caminho é o diálogo, mas é o diálogo que nos faça perceber o outro enquanto diverso de mim, né? Mas como também parte dessa criação. Então, ele falou uma coisa na palestra dele, que é a questão da sacralidade, que é algo que eu abordei com outras palavras, que é essa dimensão simbólica do homem, né? E aí, só para entrar na questão que você falou do ateísmo, porque nós temos, aí eu deixo aqui uma dica, tem um estudioso das religiões, Mircea Eliade, Cauê deve já ter lido alguma coisa sobre Mircea Eliade, ele tem um livro que é bem fininho, que se chama O Sagrado e o Profano. Ele vai explicar muito sobre isso, né? Sobre como o ser humano percebe a realidade, e como a mente sacralizada, né? Nós tínhamos essa condição de sacralizar a nossa existência até uma determinada época da nossa existência, principalmente até o século XVII. A partir disso, há uma cisão com o grande crescimento da ciência, por exemplo, né, das questões mais voltadas ao mundano, que ele vai chamar depois, né, que é o profano, que nasce com... Só que nesse período, o que a gente percebe? Que a nossa estrutura mental de sacralizar determinadas situações, ela não mudou. Muda-se os nomes. Por exemplo, você tem em todas as grandes filosofias e religiões os ritos de cada religião, que estão muito ligados à cultura daquela civilização que desenvolveu aquilo, né? Então, na época em que a gente vivia mais em contato com a natureza, todos os nossos ritos estavam mais ligados ao processo cíclico da natureza, né? Aos elementos da natureza. Isso vai se perdendo de uma certa forma, e aí a gente vai criando, mas há essa necessidade da nossa mente de sair do profano, do nosso tempo comum, para um tempo especial, para um tempo sacralizado, aquele que seria uma volta na origem, né, onde a gente faz aquele momento do rito para como parar o tempo e retornar aquele tempo que é sagrado para nós, né? E aí os modernos dizem que isso, ou querem que isso tenha sido superado na nossa estrutura mental com a modernidade, com a ciência, com o pensamento investigativo. E o próprio Mircea Eliade faz uma provocação bem interessante, não só ele, mas também um estadunidense que se chama Richard Morse, que ele estuda a história do Brasil e a constituição da religião na nossa concepção de Estado. Ele diz, essa sacralidade, por exemplo, do rito, ela aparece também, porque não no meio acadêmico. O que é o rito da colação de grau, do diploma, se não é essa necessidade da nossa mente de criar um espaço sagrado que diferencia aquele momento do restante da nossa vida? Então, isso é parte do ser humano. É com esse olhar que todas as religiões precisam se olhar, precisam se buscar. Tá, eu não faço aquele ritual, mas eu compreendo que aquele ritual talvez reverbere no meu, porque às vezes eu faço um que é muito parecido, mas eu critico o outro, né? Tem até uma historinha muito interessante que fala que duas pessoas se encontraram nos cemitérios. Eu nem lembro agora qual é a religião, e também não vou citar nomes, né? Um foi oferecer um prato de arroz, né? Chega lá com um prato de arroz, e o outro foi acender uma vela. Aí um chega para o outro e fala assim, nossa, mas por que você está acendendo essa vela? Né? Ele não vai vir aqui para ver, não precisa dessa claridade. Eu estou sendo bem geralzona, não lembro se é isso exatamente, mas é uma historinha muito conhecida. Aí o outro simplesmente diz, sim, talvez ele venha na hora que o seu vier comer o arroz, ou vice-versa. Percebe? Então, é a mesma estrutura que está por trás. É essa unidade que a gente diz, porque somos todos consciência em evolução. E todos temos a essência divina dentro de nós, somos parte dessa essência divina. As roupagens que nós tomamos, elas são de acordo com a época, com o nosso grau de entendimento, com as nossas vivências dentro das civilizações ao longo do tempo, mas elas vão reverberar para o mesmo caminho. É por isso que hoje a gente diz cada vez mais que a única religião é o amor, não é? E ela está em todas as grandes... Não importa se eu chamo de Alá, de Deus, de Krishna, importa que é essa energia criadora, essa fonte divina de abundância, de prosperidade, de amor, que está por trás de tudo e está em nós também. Se conseguirmos fazer esse movimento,
teremos avançado um tantinho nessa busca da nossa essência. Cleide, muito grato pela tua colocação. Você me fez lembrar com essa história que você citou, de algo que aconteceu agora em janeiro. Estávamos em Rishikesh com um grupo de brasileiros. O teu conhecido professor Ricardo estava lá, e você pode perguntar o que ele falou é verdade. E nós estávamos em Rishikesh, estávamos na beira do Ganges, numa dessas primeiras cidades que o Ganges passa, e eles têm toda tarde, eles têm uma cerimônia de agradecimento, de honrarias ao rio Ganges, isso? É uma cerimônia esplendorosa. E no meio no final já da cerimônia, todos os brasileiros estávamos sentados de um lado, certo? E começaram a passar uns senhores gritando bem alto, com um livrinho debaixo do braço, e eles estavam com terno, certo? Muito bem arrumadinhos, bem penteadinhos, e estavam gritando e falando bem alto. E eu fiquei pensando assim, caramba, temos evangélicos aqui? Não, porque eles estavam com um livrinho debaixo do braço, muito bem vestidos, bem arrumadinhos, isso é algo muito raro na Índia, e gritando, entendeu? Aí eu não aguentei. Aí eu virei para os brasileiros e falei para eles assim, vocês estão gostando disto? E claro, eu acredito que pela pressão, não é isso? Eles não podiam dizer, não estou gostando, todo mundo falou assim. Então, não me venham criticar os nossos irmãos evangélicos que gritam nos seus cultos, porque aqui está acontecendo a mesma coisa. Se vocês estão gostando disso, por que a gente não gosta dos... E foi muito engraçado, porque aí todo mundo... E o que eles estavam pedindo doações. Eles estavam, não sei se era o dízimo, mas eles estavam pedindo doações. Ou seja, a roupagem, como tu muito bem colocou, a roupagem é diferente, mas o objetivo, essa impressão que precisa ser deixada na mente do praticante, isso está presente em todas as culturas, porque há uma necessidade do ser humano de ter uma impressão que o oriente para a espiritualidade. Lamentavelmente, nós não temos a presença pessoal aqui online da doutora Renata. Eu fiz algumas anotações e talvez vocês possam comentar sobre isto, porque ela falou sobre uma conexão, uma relação com o coletivo. Claro que ela abordou mais tempo sobre alimentação, não é isso? Mas em algum momento ela fala sobre essa necessidade de uma conexão para entender a relação com o coletivo. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso, já que ela não está aqui? Bom, então, já que eu abri a boca... Por favor. É interessante. Essa questão do coletivo, ela passa pelo entendimento de nós mesmos, me parece, né? Então, e aí ela vai alinhavando a fala até chegar à alimentação, porque é na mudança dos nossos pequenos hábitos que a gente vai conseguir fazer as grandes mudanças. Não adianta querer, isso foi falado em alguns momentos aqui do parlamento, né? Querer mudar o mundo, porque a gente não tem essa condição, né? Talvez nessa mudança mundial nos caiba parte da mudança de nós mesmos, porque nós somos um microcosmo ignorado, né? Então, ignorar, por exemplo, essa nossa necessidade do movimento ao sagrado, né? De construir a nossa fé, uma fé genuína, uma fé pura, uma fé amorosa em nós e no outro, é uma tarefa primordial, que passa por conhecer dentro de nós aquilo que precisa ser retirado para que essa fé possa transbordar, né? Acho que foi aqui que apareceu a imagem do copo sujo, por mais cristalina que é a água, se você foi hoje, né? Se você coloca num copo sujo, tá? E aí a gente tem uma outra imagem espiritual muito forte, que é a da flor do lótus, né? Então, é buscar sermos esse lótus, estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, nascer do lodo
e continuar puro, né? Então, é esse movimento interno que vai fazer com que a gente tenha, na hora de nos expressar no externo, essa condição de abarcar o coletivo, né? Percebendo que tudo faz parte de uma só e única criação, tudo faz parte do todo, tudo é criação de Deus, como o Cauê falou aqui também, né? Muito bem. Então, se tudo é criação de Deus, e se eu amo a Deus, eu devo chegar a essa condição, me parece, de amar a tudo que ele criou, né? Começando por nós mesmos. Então, acho que o autoconhecimento ainda é o caminho do despertar. A gente desperta de dentro para fora, né? Para a gente conseguir espraiar esse amor e abarcar essa coletividade com maior acolhimento, porque ninguém dá o que não tem. Não é? Perfeito, perfeito. Nossa, muito bem explanado. E Eu gostaria Cauê, de falar uma coisinha, se vocês não se importarem. deixa eu ver quem é que está falando. Drica Punha, é tu que está falando? Eu queria falar sobre essa coisa do coletivo, né? Sobre essa questão da gente ser um ser coletivo, né? Por exemplo, os índios, eles têm muito essa sabedoria de andar em constelação. Então, isso é muito importante dentro desse momento que a gente está vivendo, porque a gente não é um ser individual, simplesmente, né? Essa consciência de andar em constelação, de pensar em constelação, faz muito parte desse pensamento da cosmovisão indígena, assim, né? O Krenak fala muito disso, e a gente vê muito isso, né? Nessas comunidades, nas nossas comunidades. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue nos ver como parte do todo, e parte de todos os seres, parte de toda a criação, a compaixão chega. Chega por quê? Porque a gente consegue ver a divina mãe, a grande mãe natureza em tudo, a grande mãe universal em tudo. Então, a gente passa a ver tudo e todos como nós mesmos. Então, a gente não vai ter essa diferença, você é índio, você é evangélico, ou você é isso ou aquilo. Então, começa a ter essa compreensão, assim, né? E aí chega a compaixão, chega o acolhimento, chega o amor, né? Que ela falou que a grande religião é o amor mesmo, né? Então, assim, o caminho ele começa e ele termina na compaixão. Se a gente não tiver essa compaixão brotando como um rio do nosso coração, fica difícil a gente conseguir viver nessa experiência coletiva e reconfigurar a nossa tecnologia dos nossos corpos para entrar numa coisa do afeto, né? Refazer os nossos afetos e tentar estar vivendo num outro mundo construído dentro desse mundo. Perfeito, Drica. Muito obrigado pela sua interferência. Foi muito boa, muito profunda. Obrigada. Imagina, muito obrigado. Cauê, eu queria te ver, vou te colocar de novo em calça curta. A doutora, ela falou assim sobre a energia daquilo que nos nutre. Quando ela foi falar de alimentação, ela chamou a atenção ao processo dela, certo? Foi o processo dela. Eu queria, porque é muito interessante esse ponto, não é isso? Sobre a energia daquilo que nos nutre. Você quer falar um pouquinho sobre isto? Eu gostaria de falar. Então. Drica, me permite. Drica, me desculpa. Claro que sua opinião é super interessante. Não tô, por favor. Você tá falando vamos comigo? dar lugar. Drica. Vamos. O debate é com os palestrantes que se apresentaram. Mas, não, por favor, não tem nada a perdoar. É só uma questão de dinâmica. Não, por favor, nada a perdoar. Imagina, nada a desculpar. Por isso que estava fazendo a pergunta para o Cauê, que foi um dos palestrantes agora na manhã. Logo, logo vamos ter a honra de te ouvir, tá bom? Cauê? Então, quando fala nessa coisa da energia que nos nutre,
Aí eu faço essa relação, né? Principalmente ela fala sobre os animais, né? Porque a energia que nos nutre, né? Então vem também essa questão da alimentação e também me relaciono com a questão da coletividade. Porque quando nós falamos sobre coletividade, a gente só entra sempre a ideia da coletividade entre a comunidade humana, né? E a coletividade, ela também tem que abranger também os animais e também todos os outros seres, né? Então, como que eu em busca de uma coletividade onde eu também não integro essa minha relação com todos os seres, né? E essa energia que nos nutre, seja a questão dos animais, que é uma grande problemática, né? A gente se nutrir, olha só, nós estamos nos nutrindo do medo, do pavor dessa energia de um ser que ele é abatido para nos alimentar. Então, essa energia daquele ser que é abatido para nos alimentar, não tem nenhuma energia ali de amor, de compaixão, de qualquer luminosidade, né? Mas é uma energia grosseira, violenta, e quando nós nos compartilhamos com essa energia, não podemos esperar nada mais do que menos da gente se nutrir de uma energia profundamente medrosa, e é uma energia que hoje estamos percebendo enquanto planeta, né? Que nos pega muito forte nisso, né? Enquanto os medos e desafios para ter esse evento acontecer, será que as pessoas vão pegar essa ideia? Será isso ou será aquilo, né? Vem muito por aí. E a energia que nos nutre também são os próprios sentimentos e as emoções que a gente deve qualificar a cada dia, né? Se a gente nos nutrir de paz, de amor, de união, de compaixão a cada dia, a cada minuto, então a gente também influencia a nossa energia em nível planetário, né? Isso é o que também os meus mestres aqui em Minas Gerais têm me orientado a todo momento. A cada minuto, a cada segundo, a gente vibrar uma energia elevada a todo momento, porque isso nos nutre, e essa nutrição espiritual me ajuda também na minha consciência planetária, uma consciência evolutiva cada vez mais elevada, e essa influência eu também trago para todos aqueles que fazem parte do meu projeto, fazem parte da minha história, então eu levo a minha consciência nesse sentido, e também eu toco nessa questão dos animais, né? Não tem como eu me nutrir de uma energia tão densa e esperar algo ao contrário do que isso. Nossa, um tema tão profundo, tão interessante, não é isso? Porque, por exemplo, vocês dois, tanto o Cauê quanto a Gleig, citaram alguns autores que, sinceramente, não conheço, certo? E aí eu fiquei pensando, até já notei aqui alguns livros que vocês citaram, o Sagrado e o Profano foi porque primeiro achei aqui do que escrevi. Isso nos nutre. Então, eu entendo isto, não é? Quando a doutora Renata Eras disse entender a sutileza da energia que nos nutre, porque, claro, se eu vou ler simplesmente literatura sectária, violenta, amedrontadora, isso também alimenta o meu ser, não é isso? Nossa Senhora, que tema para séculos de conversa. Gente, eu sinceramente estou muito agradecido. Aproveito para pedir 1000 desculpas para a Drica, agora pessoalmente, por uma questão de procedimento, certo? Estávamos com a palavra para os palestrantes. Agora eu lhe peço, eu acho que, Sheila, agora nós já vamos encerrar esta sessão e já damos prosseguimento para a próxima sessão. Você acha que a gente coloca agora um videozinho para ouvirmos um pouquinho de música enquanto bebemos água? Organizamos tudo. Podemos dar um intervalinho, tá? 5 minutinhos, a gente volta. Isso. Eu queria muito agradecer, Cauê, obrigada, Gleig, obrigada por vocês estarem aqui, por vocês contribuírem, né, com o conhecimento de vocês. E lembrando, né, que
ao meio-dia, meio-dia e 30, né, às 12h30, nós temos a finalização do evento, né? E o Dr. Yuganda ele vai fazer a finalização do evento, vai falar algumas coisas e, inclusive, falar sobre o evento do ano que vem. E no ano que vem não é o parlamento, né? O parlamento acontece de 4 em 4 anos, mas no ano que vem nós temos o Global Transformation, né? Então, só para vocês poderem participar, tá? Então, às 12h30, se vocês puderem participar, vai ser ótimo. E também vamos divulgar os conselhos, né, nessa finalização. E lembrando que dia 21 de dezembro, né, é parte do encerramento de todo o parlamento, nós temos uma meditação, vai ser uma meditação mundial, né, todo mundo meditando ao mesmo tempo. Aqui no Brasil o horário vai ser de 8h30 às 9h30 da manhã, tá bom? Então,